Olá, amada, Pai do Senhor, bom dia, tudo bem? Então, eu sei que é muito complicado a gente discernir acerca de tudo que está acontecendo, quando a gente está nesse sentimento de perda, de sofrimento, né, de dor, de desespero, porque mesmo sendo casamento, né, tendo aqueles problemas, tendo aquelas adversidades, a gente quer ficar casada, a gente quer é, ter família, né? Você pode identificar que devido a aquilo que você me contou, né, do seu pai, e você, né, você pode perceber, assim, a gente que faz atendimentos, a gente vê que quando a mulher ela não tem uma boa convivência com o pai, quando a mulher ela não tem um pai que verdadeiramente cumpre o seu papel como pai na vida dela, quando a mulher ela tem um pai ausente, um pai que abandona, um pai negligente, um pai abusador, né? Abusador que eu falo não no sentido abusador sexual, mas abusador psicológico, aquele pai que só fere com palavras, aquele pai que diminui, né? Então, quando essa pessoa ela sofre esse tipo ela sofre com esse tipo de situação, o que acontece com ela? Ela automaticamente, quando ela vai procurar uma pessoa para se relacionar no futuro, um marido, um namorado, alguma coisa, sem perceber, ela pega um cara que vai trazer para ela a mesma situação de sofrimento, de rejeição, de abandono que o pai trazia. Isso é a famosa dependência emocional. A dependência emocional, ela é uma prisão de alma. A dependência emocional, ela é uma doença psicológica, né? Como a depressão, como a síndrome do pânico e outras. A depressão, ela é uma doença psicológica, mas nós, da libertação, nós cremos que ela é uma prisão de alma. Então, é a forma que o inimigo tem de fazer com que você continue sofrendo nessa área de sua vida. Ele conseguiu a destruir a sua vida sentimental, não foi no marido drogado que te deu, não foi no marido que te traía com muitas mulheres, não foi com o marido que tinha muita dependência alcoólica e por isso, por causa do abuso do excesso de álcool, ele te batia, ele, entendeu? Não estou falando que é o seu caso, mas estou dando exemplos. Então quando você se encontra com um homem, por causa daquela ferida causada na sua alma, o inimigo ele vai trazer para você essa prisão, sabe? Essa prisão de alma e você vai sofrer praticamente da mesma forma que você sofreu com seu pai, coisas que você sofreu com seu pai, não que o seu pai às vezes possa ter sido tão a fundo como seu marido, mas você pode perceber que da mesma forma que você era tratada por um, você é tratado por outro. Então, onde está a raiz do problema, Ana? A raiz do problema está no pai, que você não conseguiu o pai que não conseguiu ser um pai com excelência na sua vida, cumprindo o papel dele. Qual é o papel do pai? O papel do pai é proteger, o papel do pai é disciplinar, não, direcionar, e o papel do pai é prover. O pai é protetor, provedor e ele que dá a direção, né? Ele que vai te dar a direção ao filho. Você vai ser isso, você vai fazer isso. É o pai que nos direciona para ser o que nós vamos ser no futuro, né? O pai é essa voz profética, essa é o pai, né? Tanto que a gente chama Deus de pai, porque o Senhor,
ele também nos direciona, ele também provê, ele também nos protege. Então, uma das características, algumas características de Deus é cumprida no papel do pai. Não sei se você consegue me entender. Então, quando esse pai ele não funciona, quando esse pai ele não cumpre o seu papel, automaticamente a mulher ela vai tentar encaixar na vida dela uma figura masculina que cumpra esse papel, para ela não se sentir o quê? Qual que é a palavra? Para que ela possa se sentir completa, para que ela possa se sentir protegida, para que ela possa se sentir amparada. É isso que eu queria falar, amparada. Aí quando você vai se relacionar com o homem, inconscientemente, a mulher ela vai procurar um homem que trate ela da mesma forma do pai. Se o pai a tratou negativamente, ela vai procurar, isso é inconsciente, ela nem vê. Ela nem vê a semelhança. É só quando depois que você trata, depois que você deixa de ser uma dependente emocional, é que você vai entender que algumas características deles são muito semelhantes. Talvez no marido um pouco pior, mas são semelhantes. Então, quando esse pai ele não cumpre o seu papel, ele vai fazer o quê? Qual que é o problema de um pai hoje não cumprir o seu papel? Esse pai ele vai ser, essa mulher, ela não vai ter uma referência para procurar um marido como pai, se é negativo. Mas se ele for positivo, ela vai ter um ótimo esposo. Por quê? Porque ela vai olhar para o pai dela, vai falar, não, eu quero um esposo que me trata como tratou meu pai. Porque o esposo também cumpre o mesmo papel do pai, só que de maneira diferente. O esposo é protetor, o esposo, ele é provedor, e o esposo é quem direciona a família. Tá me entendendo? Então, o que que acontece? É, quando você, por causa dessa sua ferida de alma, por causa do seu passado, você se encontrou no momento de encontrar uma pessoa, inconscientemente você trouxe uma pessoa que ia te colocar na mesma prisão de sofrimento que seu pai colocava, pela falta do pai. Ana, eu nunca pensei nisso. Não, ninguém observa isso. Você só vai descobrir tais coisas em profundidade se você estudar sobre a paternidade de Deus. Aí você vai entender. Isso para mim te falar o que eu estou te falando agora, que eu vou resumir para você em alguns minutos de áudio, eu tive que estudar durante anos. Para mim entender a complexidade disso, porque eu não entendia o que que deu errado. Porque o meu casamento também foi assim. Mas se você for observar a maneira que o meu pai foi na minha infância, a maneira que o meu pai foi, ele me tratou, às vezes até sem querer, às vezes não foi, mas foi, os casos foram muito semelhantes. E as atitudes também são muito semelhantes. Entendeu? Como que se cura isso, Ana Paula? Como que eu consigo curar, ser curada disso? Porque eu quero mudar minha vida. Eu quero que Deus venha trazer na minha vida a paz. Eu quero deixar de viver esse sofrimento, porque eu sofro demais, apesar do meu casamento ser muito ruim, apesar do meu esposo sempre me maltratar, sempre me trair, sempre ser um abusador psicológico, né? Porque, ou então até físico, tem mulheres que suportam o marido bater nelas por diversos motivos, né? Não tem motivo, mas eles dão motivo por bater. Mas não querem sair daquele casamento porque tem medo de ficar sozinha, tem medo de ficar sem o amparo da figura masculina. Por incrível que pareça. Isso aí é uma doença emocional, uma doença de alma, é uma prisão de alma. Entendeu? Como que você se liberta? Primeiro, você tem que se converter a Jesus. Você tem que ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Começa por aí. Tem que ter um relacionamento com Deus, tem que batizar, tem que estar na igreja, tem que estar firme. Começa por aí, porque não dá. Porque o que nos liberta é a palavra. Se você não cumpre todos os protocolos para você começar a ter uma vida com Deus, se batizar,
começar a estudar, começar a fazer discipulado, ir para a escola bíblica dominical, e procurar cursos. Tem muito curso sobre isso. Sabe, na internet tem vídeos para você se alimentar, então você tem que começar a buscar, porque o que vai te curar é a palavra que liberta. Você tá entendendo? É a palavra que nos liberta, é a palavra de Jesus é que nos liberta. Então, quando você obtém o conhecimento da palavra, você é livre. Por quê? Porque cai ali a mentira, cai ali o engano de Satanás. É ali que quando você descobre a verdade que está na Bíblia, é que você vai ser liberta. Então você vai começar a buscar assim. Quando eu fui entender que o meu casamento era um casamento cheio de abusos psicológicos e que na realidade eu estava no sofrimento, porque eu não me via sofrendo. Eu sofria, mas eu não via que eu estava sofrendo. As pessoas tudo falavam a mesma coisa que falava para você. Ana, você não tá vendo o que esse homem faz com você? Esse homem tá te matando, esse homem não sei o quê. E eu não enxergava assim. Por quê? Porque eu queria o amparo da figura masculina. Porque eu não tinha. Então, eu li um livro que eu indico para todo mundo, chama Mulheres que Amam Demais. Ele é um livro de um psicólogo americano. Ele não fere a nossa fé, tá? Ele vai tratar sobre o que é a dependência emocional, tá? Ele vai te dar muitos exemplos e você vai começar a perceber, entendeu? Essa prisão de alma. Então, ali eu comecei a identificar os sintomas, ali eu comecei a ver certos aspectos do meu casamento, do meu relacionamento, né? Desde o namoro até o final, até quando a gente se divorciou, que eu estava casada com um abusador. E aí depois eu fui estudar sobre a paternidade. Eu fui procurar saber sobre a paternidade. Então, eu escutei muito Tânia Tereza, eu escutei Oswaldo Lobo, eu escutei Hernani Santos, eu escutei muitos pastores, entendeu? Para entender sobre isso. O pastor Cote, são todas pessoas que tratam da área de libertação e eles vão explicar para você sobre a paternidade de Deus. Então, quando você entende que Deus é Deus Pai, que você tem um Deus que é um Pai, que ainda que seu pai tenha falhado, Deus nunca falha, né? Ainda que seu pai não tenha te protegido, Deus te protege. Ainda que seu pai não tenha te direcionado, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você entrega essa área na vida na mão do Senhor, o Senhor ele vai cumprir para você esse papel para te deixar amparada. É Ele quem vai ser seu pai. Porque às vezes o nosso pai terreno, ele não consegue cumprir o papel. Por mais bom que um pai terreno seja, vai ter alguma coisa que ele não vai cumprir, porque o pai também é imperfeito. O pai também tem as suas mazelas, o pai também tem as suas feridas e o pai também tem as suas perdas, tem as suas faltas, que também precisam ser curadas. Então, é, é, como que a gente, como que eu posso dizer? Como que a gente cura essa falta paterna, esse problema na paternidade? Colocando Deus como pai, enxergando a Deus como pai. Mulheres que têm esse tipo de problema com identificação, né? Identificar Deus como pai, ela sempre quando alguma coisa ruim acontece, ela sempre vai falar assim, tá vendo? Deus não me ama. Deus não cuida de mim. Olha o que está acontecendo comigo. É uma mulher que não identifica Deus como pai. Ela identifica Deus como aquele rei que está lá sentado e não liga para ela, não sabe nem que ela existe. Ela não tem relação de filha e pai com Deus. Ela tem relação de servo e senhor. E não é essa relação que nós devemos ter com Deus, tá? Nós devemos ter e entender que Deus é nosso pai e nós somos filhos. Nós não somos servos do Senhor. Nós não somos empregados do Senhor. Claro que nós servimos ao Senhor pelo amor dele, por respeitar ele, por identificar que ele é o Senhor da nossa vida, ele é o principal da nossa vida, ele é o pai da nossa vida, etc, etc. Mas, olha o que acontece. Se você verdadeiramente identifica Deus como pai, tá? Você identifica Deus como pai
e você vai começar a ter uma vida de relacionamento com esse pai. Esse tipo de carência, esse tipo de ausência, essa falta mesmo desse relacionamento, mesmo esse relacionamento sendo ruim, ela vai acabar. É claro que você não vai deixar de orar pelo seu esposo, você não vai deixar de acreditar nas promessas do Senhor, você não vai deixar de acreditar que Deus, ele, ele vai, como se diz, ele vai, como que eu posso dizer? Que Deus, ele vai fazer o que ele quer fazer, o que ele prometeu fazer. Só que para Deus fazer o que ele prometeu fazer, existe um caminho, existe um tempo. E se você não tiver curada, se você não tiver sarada de todas as suas feridas emocionais, você não vai enxergar o trabalhar de Deus na sua vida. Tá me entendendo? Então, assim, é um assunto, ele é muito extenso. Por exemplo, existem várias referências bíblicas que eu poderia te dar agora, só que eu não vou te dar por quê? Porque eu tô buscando de Deus ainda se nós vamos fazer algo a respeito disso, né? Estou ainda tendo as respostas de Deus, eu preciso, como se diz, de todo um aparato teológico para ministrar o que eu quero ministrar, que é para ensinar a vocês certas coisas na parte de libertação que eu vejo que as pessoas não entendem. Que eu vejo que as pessoas têm, por exemplo, você falando, Ana, como que eu faço? Como que eu tô sofrendo? Eu tô não sei o quê, eu tô não sei o quê. E assim, mesmo o seu relacionamento sendo difícil, sendo complicado, qualquer pessoa no mundo iria se sentir aliviada por não estar vivendo essa situação. Por que que você quer viver nessa situação? Porque você é cativo emocionalmente. Porque você não é liberta da dependência emocional. Ah, Ana Paula, mas ele é meu esposo, eu tenho que amá-lo. Sim, você tem que amá-lo, isso não tem nada a ver. Mas você não tem que querer viver nesse lugar de novo. Você não tem que querer viver na prisão de novo da dependência emocional. Entendeu? O cativo, ele quer viver no cativeiro. O preso, ele quer viver lá na jaula que o prende. Por quê? Porque a liberdade, o fato dele desconhecer o que vem por vir, o incomoda. Então é muito melhor para você ver ó, a doença, ó, o nível da doença de alma dessa pessoa. É melhor viver no cativeiro, é melhor viver na coisa ruim, né, nessa situação difícil, do que viver a liberdade. Porque na liberdade de Cristo eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que ele vai trazer para mim, eu não sei o que ele vai fazer, como que ele vai conduzir minha vida. Então é melhor eu viver aonde? No cativeiro que eu já conheço. Você tá entendendo como que é a mente do cativo? Vou te lembrar a história do povo Egito, né? Você quer entender libertação? Lê o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é a nossa maior referência para como que uma pessoa que está presa, como que ela pensa, como que ela decide, entendeu? As coisas, porque ela desconhece o Deus que é Pai, o Deus que protege, o Deus que provê, o Deus que direciona. E no livro de Êxodo, você vai ver Deus desempenhando esse papel de pai. Entendeu? Você vai ver Deus desempenhando esse papel de pai. Então, olha só. Você vai ver no livro de Êxodo que quando o povo estava saindo, o povo sofria horrores no Egito. Eles estavam sendo esmagados por uma porção de coisas. Eles não eram bem tratados, eles eram escravos, eles eram surrados, eles faziam serviços braçais muito pesados. E olha só o que acontece. Deus vai lá e tira eles do cativeiro. Só que a mente cativa deles queria fazer com que eles voltassem de novo ao faraó, porque eles não sabiam o que vinha para frente. Então, quando faltou água, o que eles pensaram? Por que a gente veio para cá? Eles não estavam pensando, gente, a gente está indo para liberdade, a gente está indo para, como se diz,
para algo novo. Deus vai dar uma terra para nós vamos plantar para nós vamos colher para nós não vamos ter que ficar fazendo esse serviço braçal. Não, eles não pensaram nisso. O que que eles pensaram? É melhor a gente ter ficado lá no Egito e comer os restos da panela da mesa do faraó. Eles comiam restos de comida e eles estavam com todo um caminho, toda uma perspectiva, toda uma esperança para frente. Eles queriam o quê? Eles queriam a cebola, eles queriam voltar de novo ao cativeiro. Voltando ao cativeiro era o quê? Serviço braçal pesado, castigos, trabalho por muitas e muitas horas, toda aquela situação. E eles queriam voltar para lá, por quê? Porque não faltou água. Ou seja, um Deus que abriu o mar vermelho para eles passar. Ele não era capaz de dar água para eles beber? É só eles pedir. Mas eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não conheciam a Deus. Você está me entendendo? Então Deus faz com que eles passem por esse deserto, por esse caminho difícil, porque Deus queria purificar. Deus queria purificar o povo para tirar o Egito de dentro deles, a mentalidade do Egito, sabe? A maneira de ser do Egito. Esse pensamento de cativo, Deus queria libertar esse povo. Deus queria ter um relacionamento com esse povo, para esse povo conhecer a Ele. Era essa a ideia de Deus, para com aquele caminho no deserto. Então, a ideia de Deus de nos colocar e colocar eu e você nesse momento que nós estamos vivendo é o quê? É que a gente conheça Ele, porque a gente não conhece. O nosso tudo, o nosso objeto de desejo, a nossa idolatria está presa no casamento, no marido. E Deus quer tomar esse lugar, porque Ele quer que a gente adore a Ele, a gente quer que a gente conheça a Ele. Porque Ele é quem vai mudar toda a história. Mas se nós não conhecemos ainda, a gente não confia nele. Se a gente não confia nele, porque nós não o conhecemos, a gente não deixa Deus trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Então, Deus, quando Ele nos chama para esse lugar de solidão, esse lugar de vazio, esse lugar de... Às vezes a gente sofre, por quê? Porque a transformação em nós, ela é dorida. Ela é muito sofrida, porque nós não queremos mudar, a gente não quer ceder, a gente não quer obedecer, a gente quer que seja feito do nosso jeito. Então Deus precisa tirar essa essência de nós, colocar uma essência de obediência em nós. Como que ele coloca essa essência de obediência em nós? É no deserto, é nesse momento, é nesse momento de travessia, nessa caminhada em que ele nos propõe a conhecer a ele melhor. Então, da mesma forma vai ser o povo hebreu. Então você vê que, da mesma forma que os hebreus ali estavam na travessia, né, nesse momento de êxodo, que eles estavam indo, né, para lá para a Terra Prometida, às vezes me dá uns lápis, porque eu penso tanta coisa ao mesmo tempo que para juntar as ideias fica complicado. Quando eles estavam indo para a Terra Prometida, eles ainda tinham os seus pensamentos cativos no Egito. Então, o que que Deus quer te libertar? Deus quer te libertar da mente de cativa. Ah, então quer dizer que Deus não tem o meu marido para mim? Eu não falei isso. Ah, então você está querendo dizer, Ana, porque geralmente as pessoas, a gente fala uma coisa, as pessoas identificam outra. Eu não falei hora nenhuma que Deus não quer você perto do seu marido. Eu não falei hora nenhuma que você pode casar de novo. Eu não falei nada disso, porque aí a pessoa começa a devagar, né? Tipo assim, ah, então ela falou isso é porque eu vou ter que casar de novo. Deus não tem esse marido para mim. Não, não é isso. Eu estou te falando que Deus não quer que você sofra dessa forma. Deus, ele quer te livrar do sofrimento. Ele quer te tirar do cativeiro, da dependência emocional. O fato é que o que Deus vai fazer no seu marido, ele vai fazer nele. O trabalho em você é te arrancar da dependência emocional, colocar Jesus Cristo no seu coração, de maneira que ele seja seu tudo e te libertar dessa mente de que você necessita passar por esse tipo de coisa para ser feliz, porque você está infeliz porque você não tem a sua infeliz vida. Você está entendendo o tamanho do buraco?
do oco, do vazio que você tem dentro de você? Agora, isso não quer dizer que quando você ser curada, aí é que tá. Quando Deus te curar da dependência emocional, quando Deus tratar você da dependência emocional, você vai ter os olhos espirituais abertos. Você vai enxergar aquilo que está no seu marido. Você vai ver a gravidade daquilo que está nele. Você vai se tornar uma pessoa que ora e intercede, mas de maneira entendida, com entendimento. E com o coração no lugar. Sem desespero, entendendo que Deus está no tempo de Deus, no trabalho de Deus, e orando a Deus, intercedendo a Deus pela salvação do seu marido. É isso que Deus quer fazer. Porque gente doente, gente com dependência emocional, não sabe nem como orar. Gente com problemas emocionais, eles não têm força, geralmente não têm força para orar. A oração dele é Deus me ajuda, Senhor, eu tô morrendo, Senhor, muda essa minha vida, Senhor, traz de volta como? Você acha que Deus fica feliz de ver o seu marido tratando você de jeito? Deus não fica feliz não, Deus é seu pai. Você acha que Deus gostava de ver o meu marido fazendo o que ele fazia comigo? Lógico que não, que pai que vai aceitar, Flor? Que pai que vai querer? Nenhum pai vai querer. Nenhum pai quer que uma filha passe por essas coisas. Então, olha só, a gente precisa entender, a gente precisa saber por quê? Porque as coisas precisam ser colocadas no lugar. Porque Deus ele não vai fazer nada imperfeito. Deus não faz remendo, Deus não faz puxadinho, sabe? Deus não conserta as coisas, não faz gambiarra. Deus ele constrói algo e edifica algo firme na rocha Cristo, que é Jesus. Então, para isso, ele precisa arrancar toda essa estrutura errada da sua vida, da vida do seu esposo e reconstruir. Ai, Ana, mas vai levar muito tempo. Quem te falou que vai levar muito tempo? Ai, Ana, mas pode demorar anos e anos e anos, tá? Abraão demorou quanto tempo para ter filho e não teve? Será que o que Deus tem para nós não é tão melhor que vai compensar todo o tempo de espera? Então, assim, a gente precisa conhecer a Deus. Só que quando a gente está com a mente cativa, a gente não conhece. Então, Deus, ele quer fazer isso em você, ele quer te curar. Ele quer... As pessoas às vezes falam assim para mim, Ana, mas eu te acho tão tranquila e você tem tantos anos. Ana, você não chora, você não se desespera, você não fica enlouquecida com as notícias? Não. Por quê? Porque eu fui curada. Porque eu entendo o trabalhar de Deus. Porque eu conheço a Deus. E eu confio no Senhor. Eu confio que eu estou esperando o tempo necessário de espera. E sei também que se amanhã for o dia da mudança de Deus para a minha vida, Deus muda e pronto, acabou. Então não tem essa questão, sabe, de você, ai, eu preciso. Não, o que você precisa nesse momento é ser curada. Você não precisa de marido, você não precisa de casamento, você precisa ser curada da sua dependência emocional, você precisa ser liberta desse cativeiro espiritual. E você precisa conhecer a Deus como Deus Pai. Geralmente, uma mulher que sofre esse tipo de situação, com problemas de dependência emocional, com problemas do pai, elas não sabem enxergar Deus como Pai. Elas não têm Deus como Pai. Elas até falam Deus Pai, mas elas não sentem Deus Pai. Elas não se sentem cuidadas por Deus, elas não se sentem protegidas por Deus, elas não têm direção com Deus, porque elas nem ouvem a voz de Deus. Elas tratam Deus como Senhor, como um patrão. O senhor quer que eu faça isso? Quer. Mas o que o senhor vai me dar em troca? Entendeu? O que eu vou receber em troca se eu ser assim? É uma pessoa que não tem Deus como Pai. Tem Deus como Senhor, mas não tem Deus como Pai. E Deus, Ele quer ser nosso Pai. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer que nós andemos com Ele. Ele quer cuidar de nós, Ele quer prover para nós. Então, Deus, Ele quer fazer algo novo em nossas vidas, Ele quer fazer algo maravilhoso em nossas vidas, mas para isso nós precisamos nos submeter, tá bom, Flor? Eu
eu assim não posso te dar mais direcionamento, porque senão eu vou atrapalhar o que Deus está fazendo, produzindo em mim para fazer no canal, tá? Que eu quero fazer um material bem bacana sobre algumas coisas que Deus está me tocando, mas ainda não está pronto, porque precisa primeiro estar pronto dentro de mim. É assim que eu trabalho. Deus primeiro arruma tudo dentro de mim, faz com que eu veja tudo aquilo que Ele quer, né? O trabalho que eu preciso montar. Aí eu chego na Bel, que é meu braço direito aqui, e falo, Bel, nós vamos fazer sim, 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 sim. Ela me ajuda e nós montamos tudo e assim nós compartilhamos. É assim que funciona, é assim que tem funcionado nesses 7 anos de trabalho. É por isso que eu vejo tantos frutos, graças a Deus, né? No meio dessas mulheres que vêm aqui, estão sempre assistindo os vídeos, estão sempre aprendendo algo de Deus. Então, por isso que essas pessoas estão dando frutos, né? Porque existe todo um processo aí que a gente respeita até a forma de Deus trabalhar dentro do canal. Então é isso, Flor. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha recebido algo do Senhor, que Deus tenha clareado a sua mente. Eu espero também que você possa ir no canal, assistir os vídeos, né? Eu tenho 2 livros que estão, 2 audiobooks que estão no canal. Um chama Etiqueta da Mulher de Deus, que fala muito sobre o nosso comportamento, né? Que nós precisamos mudar a nossa forma de ser e de agir. E também tem também as 3 chaves da vitória, que fala a respeito de algumas chaves que eu entendi que fizeram toda a diferença na minha vida. Não vou dar spoiler. Vai lá, ouça os áudios, se encha de Deus e vamos ser curada para também curar outras pessoas. Amém? Fica a paz do Senhor aí.